Bom dia, são 6:30 da manhã e hoje eu gostaria de falar sobre este livrozinho do Steve Pressfield. O Steve Pressfield, para mim, eu conhecia ele mais em relação a um livro sobre criatividade chamado A Guerra da Arte, e em busca desse livro acabei comprando outros dele. E o que eu li de ontem para hoje foi O Espírito do Guerreiro. É um livro que você pode ler em, sei lá, talvez umas 2 horas ali, num tempo concentrado. O livro fala basicamente sobre características de guerreiro, obviamente, né? E como você tem que implementar isso dentro da sua rotina. Uma coisa muito interessante que o livro fala é sobre a disposição do indivíduo de se sacrificar pelo coletivo, e também na questão de que a honra e a glória ali, ela é a virtude que deve ser buscada, e o oposto disso não é a morte, é a desonra, ou então a vergonha ali. Ele começa o livro citando 3 histórias. Para mim, uma que eu já conhecia, mas que me marcou de ouvir, é de uma mãe espartana. As 3 envolvem mãe espartana, mas deixa eu pegar aqui para a gente ser fidedigno. Um mensageiro retornou a Esparta vindo do campo de batalha. As mulheres o rodearam. Dirigindo-se a uma delas, o mensageiro disse: Mãe, trago notícias tristes. Seu filho foi morto enfrentando o inimigo. Disse ela: Este é o meu filho. Seu outro filho está vivo e ileso, continuou o guerreiro. Ele fugiu do inimigo. Ao que a mãe retrucou: Ele não é meu filho. Então, a sociedade espartana foi criada praticamente toda dentro do conceito de que você tem que ser um guerreiro. Então, ela não era uma sociedade com alguns guerreiros, ela era uma sociedade de guerreiros, no qual algum desses guerreiros iriam para os combates. Então, basicamente, como que essa sociedade foi construída ali? Ele cita que um cara que ajudou a construir o primeiro molde dessa sociedade foi basicamente, você iria separar o cara da família dele, em algum aspecto ali, e basicamente a família dele viraria a pátria. Então, como que foi feito essa mudança? Foi feito da seguinte forma: pessoas com menos de 30 anos, guerreiros ali com menos de 30 anos, não tinham nem o direito de dormir com suas mulheres e de serem vistos com ela durante o dia. E um conceito que eu achei muito interessante é que eles citavam até mesmo na questão de, tipo assim, animais que comem juntos, em algum momento eles vão desenvolver algum tipo de amizade. Como que era feito? Era feito, tudo que você fosse fazer seria feito com aquele grupo de guerreiros ali. Então, almoço vai ser com eles, lanche vai ser com eles, treinamento vai ser com eles. Ah, quero ver minha mulher, imaginando que você tenha se casado ali. Você tinha que fugir, sem ser pego, obviamente, e ter teu tipo de relação ali e voltar. Então, era possível que uma pessoa que se casasse nova passasse 5, 10 anos sem ver necessariamente o seu parceiro ali, exceto em confraternizações religiosas e também nesses alguns tipos de feriados que tinham naquela época. Uma segunda história que eu acho muito interessante também é ela é muito rápida, que seria: a mãe espartana entregou seu escudo ao seu filho enquanto ele se preparava para a guerra. E ela falou para ele: volte com ele ou sobre ele. Tem uma outra história que foi visto de que um guerreiro chegou na casa dele sem o escudo. Então a mãe olhou para aquilo e falou: saia daqui e volte para lá e lute como um homem, porque você é um covarde. Qual que é o intuito disso? O escudo, além de ser aquilo que protege o grupo em si, e não só o indivíduo,
Tanto é que haviam punições para quem perdesse espada e capacete. A punição era física. Só que a punição para quem perdesse o escudo era a morte. Porque a partir do momento que você perdeu o seu escudo, você deixou alguma parte do seu pelotão desprotegida. Então a perca do escudo era vista como uma desonra total. Então quando a mãe viu o filho chegando, falou assim: cadê teu escudo? Ah, mãe, não tô com meu escudo aqui. Pô, a única explicação de você não estar com teu escudo, que é aquilo que protege não só você como o teu grupo inteiro, é se você tiver perdido ele. A única forma de você perder ele é se você fugiu. Tem outra questão também, que não foi citada nesse livro, mas que eu tenho de memória, que era a desonra que era um soldado ser encontrado, tipo, caído, tipo, ferido pelas costas, ou alguma coisa assim, caindo na direção que ele estava voltando, porque significa que ele foi morto enquanto ele fugia do combate. Então, quando você pega pra ver que a sociedade romana foi espartana, necessariamente, foi criada com base nesses princípios, tu olha assim e fala: caralho, que foda, saca? Tipo, tudo aquilo era moldado para que os guerreiros se sobrepusessem. Então, um fato interessante que ele conta, que pode ser que é retratada no filme 300, basicamente quando um filho nascia ou se desenvolvia um pouco ali e eles olhavam assim e falavam: essa criança do sexo masculino, claro, não tem atributos suficientes para ser guerreiro, ela era sacrificada. E tipo, a sociedade era tão em volta desse conceito da guerra ali, que não há casos de mães que ficaram tristes de perder seus filhos, sacou? Porque, tipo assim, basicamente tu produziu um filho que é incapaz de proteger a sociedade. Então, a perca dele é, tipo, indiferente imaginando esse conceito. A gente poderia olhar assim e falar: pô, meu Deus do céu, que pá é essa? Mas, ainda assim, é uma coisa que você olha assim e você fala: porra, interessante isso aí. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa para ser pontuada aqui do livro, sem ser no final, né? Que o final eu achei bem absurdo. É, ainda não achei a parte, mas uma coisa que me veio à mente foi na luta dos espartanos contra os persas, que os espartanos ganharam, né? E eles fizeram com que o cozinheiro dos persas fizessem um banquete para eles com tudo que os persas eram servidos durante a guerra. Então o banquete tinha carne pra caralho, comida pra caralho, tipo, tudo pra caralho, vinho pra caralho. E enquanto isso, o rei espartano pediu para que o seu cozinheiro fizesse o que era a comida persa. E a comida persa, ela era feita com um molho de porco, feito com sangue de porco e também com pão de cevada, né, claro. E qual que era o ponto? Quando os soldados espartanos olharam para aquilo e viram aquele banquete que estava de um lado, que tinha sido o banquete que era perfeito, mas dos persas, e o deles assim, eles olharam e falaram: kaká, tipo, riram e falaram assim: caraca, tipo, eles perderam para esse desejo interior deles de não se submeter ao simples, saca? Então meio que a luxúria ali tornou aqueles caras mais fracos para a guerra. Tem uma história do Alexandre, que eles estavam marchando para uma direção e não tinha nada de água no meio do caminho, não tinha alimento no meio do caminho. E alguns cavaleiros estavam na frente e eles encontraram tipo uma poça d'água, conseguiram pegar a água ali, colocaram no capacete o pouco de água que tinha e entregaram pro Alexandre e falaram assim: o rei, ou tipo, eu não lembro qual, o imperador,
Aqui está, a única fonte de água que a gente encontrou, a gente trouxe para o senhor. E Alexandre, diante de toda a multidão que o cercava, pegou aquela água, que tipo, ninguém bebia água há 2, 3 dias ali, e jogou fora. Tipo assim, ele falou, pô, enquanto não tiver para todo mundo, eu não vou beber. Então, quando você pega para ver isso, o próprio rei ali era capaz de fazer essa abnegação total diante dos prazeres ou posição carnal que ele tinha ali, né? Posição de comando, porque no conceito de justiça, tipo assim, se ele é o rei daquilo e a tua tropa não tem acesso a um recurso, se você tem acesso àquele recurso e você usufrui disso, você está fazendo mal para sua tropa. Tem um conceito que não é falado aqui, que seria o moral da tropa, que é basicamente aquela união do grupo em si, e que se esse o moral, não a moral, esse o moral, se esse o moral for perdido ali, aquela tropa está totalmente desunida e qualquer inimigo vai conseguir derrotar eles por dentro. É um conceito que não é abordado no livro, mas que eu acho muito interessante. Deixa eu ver... Uma história interessante do Alexandre também, que é citada aqui, é que eles estavam de noite, né? Então estavam os soldados ali em volta de alguns tipo fogo no chão, esqueci o nome, fogueira, e um soldado chegou para uma pessoa aleatória lá e falou assim, o senhor poderia chegar um pouco pro lado para que eu possa me sentar perto da fogueira? E quando ele olhou para quem que era aquilo, para quem que ele tinha pedido aquilo, ele viu que era o próprio Alexandre. Então ele falou, perdão, rei, tipo, desculpa ter conversado com o senhor, ter feito um pedido tão idiota assim e aí atrapalhado o que o senhor estava fazendo. E o Alexandre meio que olha para ele e fala assim, claro, você pode se sentar aqui, tipo, você é mais Alexandre do que eu, no intuito de que aquelas pessoas que estão com você no campo de batalha ali, elas, e claro, você como hierarquicamente superior, aquelas pessoas são mais você do que você. Então, imaginando que você está num combate ali, as pessoas que estão na frente lutando por você são mais você do que você. Então, essa ideia eu achei interessante pra caralho. E é algo que, tipo assim, eu gostaria de talvez aplicar mais na vida. O livro, ele é uma mescla de algumas histórias do passado ali e também algumas citações de algo que aconteceu recentemente. Ele cita um caso que aconteceu em Israel em 1956, que foi... Eles tinham que manter posição, então um general foi passado a missão, tipo assim, mano, você vai ter que manter posição aqui, só que ele viu que tinha uma chance de invadirem um campo estratégico e tomarem posição. Então ele descumpriu a ordem dele, que era, tipo assim, mano, você vai manter posição aqui, porque ele viu que teria como invadir um campo estratégico e tomar aquela localidade. E o que acabou acontecendo? Eles conseguiram tomar essa localidade, só que muitos guerreiros foram mortos. Guerreiros não, porque a gente já seria soldado. Aqui eu já compro que tem essa diferenciação de guerreiro para soldado, trazendo para os dias de hoje. Muitos soldados ali foram mortos, e isso gerou um escarcéu de tipo assim, mano, como que o general descumpriu uma ordem de alguém de cima, saca? E esse general, ele não foi punido, porque o comandante superior a ele falou assim, eu nunca punirei um oficial por ousar demais, só por ousar de menos. Então, basicamente, ele teve a licença de ter cometido esse erro, né? Não necessariamente um erro, porque ele tomou aquela posição, mas sim necessariamente de que ele descumpriu uma ordem. Só que aqui, ao descumprir essa ordem, ele trouxe um certo ganho ali, né? Que foi essa tomada de posição.
e ele ousou, saca? Então você não pode necessariamente punir algum subordinado seu ali por ousar demais. Você pode punir ele por ousar de menos. Então, tipo assim, mano, eu esperava que você tivesse tomado essa posição. Então tu deu a ordem pra ele e ele não foi capaz de fazer aquilo por, tipo, ousou de menos. Só que, tipo assim, se tu fala, mano, você tem que fazer X, Y, Z, ele faz X, Y, Z, A, B, C e D, tu fala assim, caralho, mano, que foda, tipo, foi passada para ele essa missão, seja de tomar, de guardar posição aqui, e ele falou assim, mano, talvez agora seja um ótimo momento para avançar e tomar uma posição à frente, saca? Uma outra história também que eu achei muito interessante foi sobre uma luta que ela, para acontecer, eles tinham que atravessar um pântano dos dois lados, porque o único local plano o suficiente para que houvesse batalha seria uma região à frente. Então, durante toda a noite, um exército atravessou um pântano. Então, tipo, ultra molhado ali. Deixa eu tentar achar aqui. Enquanto eles marchavam e chegaram, tipo, o suficiente para no dia seguinte eles estarem numa posição melhor situada para acontecer aquele combate. Então eles sacrificaram toda a noite deles ali e avançaram um pouco no campo de batalha. Deixa eu encontrar aqui porque eu quero falar exatamente a citação. Pera. Ao terminar a batalha, o general reuniu as tropas e perguntou: Irmão, quando vencemos a batalha? O capitão respondeu: Senhor, quando a infantaria atacou. Outro disse: Senhor, nós vencemos quando a cavalaria invadiu. Não, disse o general. Nós vencemos a batalha na noite anterior, quando nossos homens atravessaram aquele pântano e conquistaram a vantagem. Então, basicamente, há casos ali na qual você vai ter que avançar durante a noite, um pântano, porque tu sabe que, tipo assim, mano, se eu fizer isso aqui só durante o dia, talvez eu vá chegar lá na parte da tarde, só que talvez o meu oponente chegue um pouco antes de mim e ele vá ficar na melhor posição. Claro, se você sabe que você vai entrar num conflito ali, o melhor é você estar na melhor posição. Então, exemplo, durante muito tempo, em guerra assimétrica, né, que é no chão ali, basicamente quem estava do lado de cima tinha vantagem de quem estava do lado de baixo, porque aí você pode descer com mais velocidade, né, lá ele, e também basicamente você pode atirar flecha ou qualquer tipo de catapulta ali. Então, basicamente, se você sabe que você tem uma luta que na teoria é um terreno plano, se você chega lá e você encontra um leve desnível, seja, sei lá, 10, 20 graus, e você toma aquela posição, você vai estar em vantagem, porque um dos atributos desse tipo de guerra específico é quem está no alto tem vantagem de quem está no baixo. Achei muito interessante essa porra. Deixa eu ver... Uma coisa interessante que tem uma certa base religiosa disso,
Eu vou fazer questão de ler isso tudo aqui, é só uma página, por causa do grau de complexidade que pode ser eu tentar explicar isso e explicar errado. É conhecido como pureza das armas. O cidadão às vezes interpreta errado o código do guerreiro, enxerga-o como brutalidade, superestima o inimigo, não mostra compaixão, quer vencer a qualquer custo. O espírito do guerreiro, no entanto, demanda a agressão bruta, seja temperada pelo autocontrole e guiadas por princípios morais. Soldados das forças de defesa israelenses, que com frequência precisam lutar contra inimigos que atacam civis, que agridem ou estocam armas em edifícios religiosos e que usam as próprias mulheres e crianças como escudo, aprendem a agir de acordo com um princípio chamado Torah Haneshek, que ele é visto como pureza das armas. Isso deriva de 2 versos do Velho Testamento. Significa que cada soldado precisa avaliar qual o uso moral e qual é o uso imoral da sua arma. Quando uma ação é injusta, o guerreiro não deve praticá-la. Alexandre, em suas campanhas, mirava sempre para além do conflito imediato, com a perspectiva de fazer o inimigo de hoje o seu aliado de amanhã. Depois de subjugar um inimigo no campo de batalha, seu primeiro ato era honrar a coragem e sacrifício dos adversários e oferecer aos guerreiros vencidos um lugar de honra entre sua própria corporação. Quando Alexandre chegou na Índia, seu exército tinha mais combatentes imigrados das fileiras de antigos inimigos do que da sua unidade de gregos e macedônios. Ciro da Pérsia acreditava que espólios das suas vitórias tinham uma finalidade, poder superar os inimigos em generosidade. Eu concorro com meus adversários apenas nessa arena, na capacidade de ser mais útil para eles do que para mim. Alexandre operava com o mesmo princípio, que nossa conduta estimule todos os homens a desejarem ser nossos amigos e temer nossa inimizade. A capacidade de sentir empatia e ter autocontrole nos será de grande serventia, não só nas guerras externas, mas também nos conflitos interiores. Então, quando você pega para ver que até no conflito tem que haver essa certa capacidade do indivíduo de ser puro, ou então de tipo, você sabe qual que é o nível das armas que você pode usar e qual o nível das armas que você não pode usar. Então, exemplo, se você está numa luta para conquistar uma vila e você jogar meio que uma bomba atômica nela, embora você tenha ganhado a guerra, talvez houvesse uma forma de você conquistar aquilo utilizando uma arma de menor escalada. Então, salvo engano, em guerra tem algum tipo de hierarquia ali, de tipo, porra, se a pessoa tem essa condição, você não pode lutar com ela com algo muito extremo ali. Tem uma certa paridade, claro, imaginando que você está lidando com guerreiros e não com soldados. Um outro caso também, que eu achei interessante, nessa questão de lidar com inimigos, foi de... Vou tentar puxar de memória. Um general britânico, ele estava cercado e ele tinha a opção de se render. Foi dado para ele, tipo assim, abaixa sua arma e se renda. Então ele falou assim, cara, desculpa, eu não vou fazer isso daí. Deixa eu ver se eu acho exatamente isso daqui. Vou tentar falar de memória. E basicamente, ele não se rendeu porque aquela forma de tratativa para com ele não é uma tratativa de você tem para um inimigo com o qual está naquela posição. Então chegou o superior hierárquico ali, né, da pessoa que tinha dado essa ordem e falou assim, cara, a forma que você está lidando com isso é totalmente equivocada. Não é assim que você trata alguém que está nessa posição. Você está meio que acabando com a moral dele perante a tropa. Então a forma, eu não lembro em si qual foi a forma que ele
encontrou para que esse cara se rendesse, só que a simples tratativa de uma forma mais capaz ou então justificada de acordo com aquela posição, fez com que aquele cara, tipo, pô, beleza, perdi aqui, tá tranquilo, gente, vamos abaixar a arma aí e vamos se entregar. Tipo, não vai acontecer nenhum tipo de massacre, então, coisa do tipo aqui. E anos depois, esse soldado esse general que teve que se render, escreveu um livro elogiando as qualidades daquele capitão, ou então daquele superior hierárquico do outro lado, que tinha feito ele se render. Então, até na guerra tem isso, de que talvez aquele lado ali, numa guerra futura, possa estar do teu lado, saca? Então, você pode fazer isso no sentido de, vou me unir com esse cara aqui, porque vai vir um inimigo muito maior, então tem que ser eu e ele para vencer esse outro. Ou então você pode falar, tipo assim, mano, beleza, tipo, e se a gente se unir aqui, sacou? Tipo, talvez ninguém invada a gente agora, mas a gente vai ser muito mais forte se a gente fizer isso. E, tipo, pensar também que em alguns tipos de organização ali, talvez o seu adversário seja o seu amigo em algum momento. Então, se você trabalha em corporação ou alguma coisa do tipo ali, tem uma grande chance de você acabar contratando pessoas de outra empresa, ou outra empresa contratar pessoas do teu lado ali, meio que de forma simultânea, né? Então, basicamente, quem você está brigando ali pode um dia acabar do teu lado. Então, é sempre bom você lidar com ela de forma humana. Aí, acho muito interessante essa porra. Tá, o Bhagavad Gita, que é um livro que infelizmente eu tenho que ler essa porra. Salvo engano, o Bhagavad Gita foi o livro que foi dado para todas as pessoas que estavam presentes no enterro do Steve Jobs. Eu acho que é isso. Acho que foi um pedido dele em vida. Posso estar equivocado, mas eu tenho quase certeza que foi isso. E um trecho do livro é mandado pro Arjuna a missão de matar todos os seus adversários. Então, se você pega para ler de fora, tipo assim, caralho, mano, então quer dizer que um livro que é visto como religioso ali tá mandando que todos os adversários do cara sejam mortos? Beleza, isso pode ser entendido assim. Só que, se você for olhar em sânscrito, o nome daqueles caras fazem alusão a uma espécie de pecado, ou então a uma espécie de defeito humano. Então, quando é falado assim, você tem que matar... Tô tentando fazer alguma alusão aqui. Sei lá, talvez... luxo. Mano, desculpa. Tu tem que matar Lux. Ou seja, vai. Basicamente, ele não está se referindo a uma pessoa que se chama Lux, e sim ao pecado ou coisa da luxúria. Os nomes desses guerreiros inimigos em sânscrito podem ser lidos de duas maneiras. Podem ser simplesmente nomes, ou podem representar crimes interiores ou vícios pessoais, como ganância, ciúme, egoísmo, tendência de enganar os amigos ou não ter compaixão para quem nos ama. Em outras palavras, nosso guerreiro Arjuna está sendo instruído a aniquilar os inimigos em seu interior. Então, é muito interessante que nesse épico tem esse ethos do guerreiro ali. Coitado do Lenny, ele tá aqui tremendo na minha frente. Lenny, aqui tá frio, pai, por que você não desce? Lê basicamente isso que é bem curto. No Gita é ordenado ao guerreiro Arjuna trucidar os inimigos que estão na base do seu ser, isto é, erradicar aqueles vícios e demônios interiores que sabotariam o caminho do guerreiro para atingir seu eu melhor e mais elevado. Como Arjuna é instruído nessa direção? Pela prática da autodisciplina. Em outras palavras, pelo exercício interior do seu ethos de guerreiro exterior. O instrutor divino de Arjuna
que tem como uma das titulações em sânscrito Senhor da disciplina, encarrega-se o seu discípulo de fixar somente no objeto, agarrar-se a isso resoluto, desconhecendo temor e esperança, avançar apenas na direção da meta. Aqui, o ethos do guerreiro é dirigido para dentro, empregando as mesmas virtudes usadas para superar inimigos externos, mas engajando agora essas qualidades na causa pela luta interior por integridade, maturidade e uma vida honrada. Então, basicamente, quando a gente se trata dessa luta dessa moral do guerreiro, desse ethos do guerreiro, a gente tem que analisar tanto desse lado externo quanto desse lado interno. Estava vendo alguns vídeos, ensaios, e um dele que eu achei bastante interessante é sobre esqueci o nome dele, do Suits, sem ser o Harvey, e outro sobre o personagem principal de Mad Men. Então, os dois, se você pega para ver a construção do personagem ali, os dois são montados em cima de toda uma base que é falsa. Então, tô tentando lembrar o nome dele, cara. Harvey e... é indiferente. Esse cara, basicamente, ele fingiu ser advogado por anos ali. Então, tudo que ele conquistou, todos os elogios, todos os ganhos de casos, o dinheiro que ele ganhou fazendo isso, tudo que a galera olhava e falava assim, caraca, eu tenho que ser mais igual o fulano, tudo aquilo era falso. Então, uma coisa interessante é se a gente pega para ver aquilo que é simbólico, que é tem parte do interpretado no interpretador e tem parte do interpretador no interpretado. Se a gente pega a vida do ator para ver, ele entrou em crise existencial e viciou em álcool. Então, salvo engano, na 7ª temporada ele teve que sair da série porque basicamente o vício estava atrapalhando ele de fazer qualquer coisa. Então, aquilo que faltava nele como pessoa também aquilo que faltava no personagem também faltava nele como pessoa. E o que faltava nele, basicamente, ali? É essa base sólida de guerra. Então, tipo assim, mano, é tipo honra, lealdade, de tipo verdade. Basicamente isso, verdade. Tudo aquilo que ele construiu sobre areia, saca? Nada, nenhum daqueles elogios era verdadeiro. Tudo aquilo era para um ego que ele criou, que na verdade não era ele. Ah não, Gabriel, mas ele sabia de tudo, porque ele tinha memória fotográfica e então ele de verdade conquistou aquilo. Na verdade não, tipo, tinha um passo anterior ali que era algo necessário para ele estar naquela posição. Então, se você está numa posição na qual é necessário ter alguma espécie de qualidade ultra específica e você não tem ela, você vai tender a sentir esse vazio ali de tipo assim, caralho, eu sou uma fraude, eu sou enganação. Tipo, eu não mereço estar na posição que eu tô. Se a gente pega pra ver a vida do personagem de Mad Men também, isso também ocorre. Basicamente, toda a fuga dele com mulheres, puta, talvez até uma certa ganância exacerbada ali, vem de que toda a construção do personagem dele é falsa, saca? Tipo, ele era... Durante uma guerra, ele meio que interpretou... Desculpa, uma pessoa morreu e ele meio que interpretou que de agora em diante ele seria aquela pessoa. Então, basicamente, toda aquela confiança dele também está formada em cima de algo que é mentiroso. E é muito interessante essa porra de que se você não constrói essa base, que pode ser vista como essa base do guerreiro ali, todo o teu castelo uma hora vai ruir, saca? Se não externamente, internamente.
Então, se a gente fosse analisar grandes personagens históricos, a gente poderia encontrar uma grande correlação entre pessoas que tinham isso e que, ao fugir, ao não construir essa base ali, elas se fuderam, saca? Não fazendo alusão a esse papo em si, mas que me lembrou, que é citado bem no começo do livro, é sobre Hitler, saca? Tipo, mano, ele era, na teoria, um pintor. Então, o que você tá fazendo aí, Lenny? Basicamente, ele era um artista ali. Ele ganhou uma herança que era 900 rupias ou alguma coisa assim, que era um valor significativo para aquela época. E ele pegou todo esse dinheiro dele e se mudou para Viena, ingressou na faculdade e basicamente tentou ali, saca? Basicamente, um ponto que o autor cita, desculpa, é que para ele, quando ele lidou com a sensação de fracasso, ao invés de continuar, foi mais fácil para ele começar a Segunda Guerra Mundial do que lidar com o quadro em branco na frente dele de novo. E tipo assim, caralho, do caralho essa visão ali. Acho que é um livro muito bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa nas últimas páginas aqui. O Sábio Nu basicamente literalmente a última e penúltima página do livro, que é basicamente sobre na Índia há uma espécie de sábios que eles andam nu por aí. E basicamente eles não se movem, saca? E o caminho que Alexandre ia passar era necessariamente por lá onde esses caras estavam. E um soldado do Alexandre começou a tentar tirar esses sábios, esses mestres ali do caminho de Alexandre. E Alexandre viu aquilo e ficou tipo puto, saca? De tipo assim, caralho, mano, por que você tá fazendo isso, saca? De agir com violência para esse cara. Ele olhou assim, deixa eu fazer a citação exata que eu vou terminar aqui, né? Então, Alexandre queria passar pela rua movimentada, mas aquele era os locais do Yogis, e eles não se moveram. Um dos jovens e zelosos tenentes tomou a iniciativa de expulsar os santos homens do caminho do rei. Quando um dos sábios resistiu, o oficial começou a insultá-lo. Alexandre se aproximou. O tenente apontou Alexandre e disse para o Yogi: "Este homem conquistou o mundo. E você, o que realizou?" O homem levantou calmamente os olhos e respondeu: "Eu venci a necessidade de conquistar o mundo." Diante disso, Alexandre riu em aprovação, admirou o sábio Nu. "Se eu pudesse ser qualquer outro homem no mundo que não eu mesmo, eu seria esse homem", disse. O que Alexandre estava reconhecendo era que o Yogi também era um guerreiro no íntimo. Alexandre olhou para ele e pensou: este homem foi um lutador quando tinha minha idade. Ele aprendeu as lições como um guerreiro lutando contra inimigos externos e as está usando agora para encarar adversários internos e alcançar o domínio sobre si mesmo. Então, mano, tipo, absurdo. Acho que foi um livro que me surpreendeu. Tipo, eu esperava que eu leria ele em uma semana. Eu li ele em uma sentada. Comecei a ler de noite, dormi, acordei cedo, terminei de ler. Então, basicamente, esse vídeo é só uma forma de sintetizar esse conhecimento. E eu acho que é isso. Ai, ai. Leia lá enquanto a lata chacoalhar. Vamos descer, filho? Tá frio aqui.